Se você é colérico ou colérica e gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre o seu temperamento, nesse vídeo aqui você vai encontrar o quê? Você vai encontrar o que todo colérico ou colérica precisa saber, qual é o seu superpoder e o pior erro que você poderia cometer. Eu organizei esse conteúdo aqui numa estrutura paga, mas eu vou entregar ele de forma gratuita para vocês, tá bom? Então bora lá. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que a colérica ou colérico é um vulcão de energia e determinação. Intensa, cheia de energia, está sempre em movimento buscando alcançar suas metas com foco e determinação. Tem muita coragem para enfrentar desafios e por isso encontra soluções rápidas. Seu olhar está no futuro e luta por grandes conquistas. Se tem uma coisa que a gente tem que aprender com esse temperamento colérico, gente, é a sua energia e a sua determinação. E isso vem muito de uma característica das coléricas e dos coléricos, que é saber aonde eles querem chegar. Um colérico é como se ele olhasse para uma montanha e ele falasse assim, eu quero chegar lá naquele ponto, e ele determina aquele ponto como ponto de chegada. Só que ele não traça uma reta única. Ele tem consciência de que para ele subir lá existem várias rotas. E que, independente da rota que ele assumir, né, para subir, para alcançar esse ponto lá em cima, ele vai encontrar desafios. Só que ele vai encontrar desafios e ele vai rapidamente tentar encontrar uma solução para desmanchar esse desafio e então conseguir chegar lá no objetivo dele. Então, se tem uma coisa que a gente tem que aprender com esse temperamento, é a determinação e a energia de vocês, tá? Então, vocês não deixam para amanhã o que pode ser feito hoje. São extremamente dedicados em tudo que faz. Não se abate facilmente, levanta, sacode, dá, né, a poeira, dá a volta por cima e ó, bora andar. Não tem muita paciência para ficar falando e é mais voltado para a ação. Por quê? Porque para você tempo é dinheiro. Né? Se a gente está diante de uma situação, deixa eu já ver o que eu posso fazer aqui e já deixa eu agir. Então eu não vou deixar para amanhã uma coisa que eu posso fazer. Hoje eu não vou postergar, eu não vou enrolar, eu vou fazer. O colérico tem muito disso, né? Da sua responsabilidade em produzir alguma coisa. Então, para ele, a não produção viola um dos principais valores para ele, que é a ação, que é o movimento, que é a energia. Por isso que ele é muito dedicado em tudo o que faz. E por isso que, obviamente, ele não vai se abalar com as coisas que acontecem com ele, porque ele entende que ele tem que colocar as coisas em movimento. E se alguma coisa saiu do contrário ou não, inesperado, da forma como ele não gostaria que acontecesse, ele sabe que ele tem responsabilidade para achar uma solução para aquilo e seguir. Ele não vai ficar esperando encontrar uma calmaria, não, ele não vai ficar triste, ele não vai ficar magoado, ele já sabe que ele tem que se virar e se movimentar novamente, tá bom? Gostam de coisas bonitas, falam bem e se posicionam com facilidade, é honesto, é íntegro, verdadeiro, são leais, não tem muita paciência para ficar falando, é mais voltado para a ação. Por quê? Porque o negócio dele é fazer. E eles gostam muito das coisas bonitas, por quê? Porque eles olham o mundo deles é o externo, né? Então, assim, enquanto para os fleumáticos e para as melancólicas o mundo é interno, para vocês coléricos e colérico, o mundo é externo. Então vocês desejam o belo, o bonito, porque além de tudo isso, como vocês têm valores muito bem definidos, vocês entendem que a beleza é importante, porque para vocês também esse é um valor importante. Então as coisas bonitas são importantes. Então são pessoas que vão se organizar muito bem na vida, no sentido de organização, que vão andar sempre muito bem vestidas, que vão tender a gostar de coisas mais refinadas, mais rebuscadas, justamente por conta disso, porque o belo para eles importa. São pessoas que, por saber inclusive dos seus valores, conseguem se posicionar de uma forma mais fácil. Então, é muito bem trabalhado e muito bem claro na mente deles quais são os seus princípios e valores. Então, é óbvio que ele vai se posicionar com maior facilidade, tá? Guardam as coisas, mas não gastam energia repetindo ou não voltam a viver as experiências do passado. Com sua generosidade, abre caminho para a abundância geminar. Sua energia será direcionada para a ação, a construção de grandes projetos. Então, o que acontece aqui? Eles guardam as coisas, assim como os melancólicos também, só que eles não vão ficar revivendo as coisas, porque para ele tempo é dinheiro, o negócio dele é caminhar para frente.
Então eles marcam, eles guardam aquilo para que eles não repitam de novo. Entendeu aqui a diferença? Eu vivi, marcou, eu senti, eu guardei. Não vou repetir de novo, mas eu não vou ficar olhando para isso, porque a experiência vai ficar no passado. O olhar deles é no futuro, tá bom? E eles têm uma grande generosidade, por mais que pareça contraditório, porque a gente encontra muito mais coléricos e coléricas sem repertório de conhecimento, que fere, que machuca, que invade, né? Mas eles são generosos. E quando a gente encontra esses coléricos generosos, a gente encontra pessoas que se coloca a fazer as coisas, então eles abrem caminho para quê? Para abundância geminar. Seja qualquer tipo de abundância. Abundância financeira, amorosa, espiritual, qualquer de amizade, de relacionamento. Então, por quê? Porque eles abrem o caminho. Afinal de contas, eles são um fogo. Então, ao invés de queimar, eu vou abrir caminho para um novo, tá? Então, a sua energia ela é muito direcionada para quê? Para a ação, do fazer, tá? O superpoder das coléricas é a capacidade do quê? De olhar para aquilo, ver um negócio que está muito ruim e se caminhar e ir para frente. Então, é a capacidade do quê? De tomar uma decisão muito rápida, porque precisam se movimentar. Então, vocês têm uma capacidade única de tomar decisões rápidas e agir com otimismo diante de qualquer desafio. Sua habilidade em lidar, em impulsionar, tem sempre o foco no que precisa ser alcançado. Então, ela sabe o seu foco, ela sabe que ela quer chegar naquele ponto lá em cima. Lembra que eu dei da montanha? Ela sabe. Então, todas as suas ações, ela tá ligada para o movimento, para liderar, para impulsionar, para agir. Por quê? Porque ela tem um foco. Então, é tudo no foco. Eu vou agir, eu vou liderar, eu vou impulsionar pelo foco, pelo objetivo maior que eu tenho. Essa, sem dúvida maior, é o grande superpoder de vocês, tá bom? E o que a gente já viu até agora, né? Como é um colérico ou uma colérica, o seu superpoder que a gente acabou de ver. E agora nós vamos ver o quê? O pior erro que uma colérica ou um colérico pode cometer. E se você chegou até aqui nesse vídeo e falou, Ana, agora eu não sei mesmo se eu sou uma colérica, me deu uma confusão aqui, eu não sei. Nesse link, tem um link aqui embaixo na descrição que eu deixei, que é um curso para descobrir o seu temperamento, e aqui eu não uso característica, eu uso eixo de comportamento, e eu te ajudo a identificar o seu temperamento pelo eixo de comportamento. E aí eu garanto para vocês que vocês entenderem eixo de comportamento, vocês nunca mais vão ter dúvida se seu temperamento é A, B, C ou D, tá bom? Então, se fizer sentido, depois você vai aqui, clica e adquire o curso, tá bom? E agora a gente vai falar sobre o pior erro dos coléricos e da colérica. É achar que pode controlar tudo. Você se move rápido, quer sempre resultados imediatos e se irrita quando as coisas não seguem o que você quer, o seu ritmo, que você determinou. Mas sua força não está no controle, e sim na estratégia, no planejamento. A gente não tem controle de praticamente nada na nossa vida. E quando a gente entende isso, que eu falo que é o repertório de conhecimento aí mais gordinho, né? Você se torna uma mulher sábia. Para você entender que antes de eu querer controlar, se eu planejar, se eu criar uma estratégia bacana, eu consigo fazer com que as coisas andem muito rápido e aí eu não preciso do controle. Então eu solto o controle e eu entendo que a vida é fluida, mas que eu vou administrando as coisas para que aquilo que eu planejei, para aquilo que eu criei de estratégia, seja cumprido. E aí o que eu faço? Eu solto o controle, eu deixo de controlar, porque afinal de contas eu não tenho controle de nada. E se eu ficar tentando controlar, eu acabo me machucando e machucando as outras pessoas.